Eu quero trazer um outro tema agora também, porque além dessa proposta da saidinha, há outros debates acontecendo na Câmara e no Senado, e houve uma reunião de líderes ali no Senado para discutir as próximas pautas. Então eu vou chamar agora o Bruno Pinheiro, que vai trazer mais informações para a gente. Aliás, se vocês tiverem perguntas para o Bruno sobre essas questões que envolvem, né, os debates no Senado e na Câmara, dessas reuniões de líderes, ele está disponível para conversar conosco aqui, como sempre. Fala aí, Bruno, será que PEC das drogas já tem data, então, para ir ao plenário? Bem-vindo. Oi, Evandro, que bom falar contigo. Ótima tarde também, excelente semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Olha, a expectativa, como já falamos essa semana, após a Páscoa, na verdade, então, somente na segunda semana. É importante ressaltar que estamos em um ano eleitoral, ano de eleições municipais, eleições locais, e existe essa janela que encerra dia 5 do mês que vem. Então, durante isso, diversos nomes do Congresso estarão nos seus estados, articulando então essas eleições, se quem vai disputar, quem não vai, se fica numa legenda, se vai mudar ato de filiação, e aí é normal a gente ver um Senado assim, sem muita movimentação, somente quem está fazendo a manutenção. No mais, não tem nada aqui a não ser assessores no Congresso Nacional, um Congresso esvaziado, e a tendência é que isso aumente na semana que vem. Diante disso, não tem como colocar em votação. Ontem à noite, durante um jantar, conversei com alguns senadores, alguns líderes inclusive, e sobre esse assunto me revelaram o seguinte, que estão satisfeitos com esse andamento, que as sessões que estão sendo realizadas aqui dentro do Senado, são 5 sessões, e as sessões estão sendo relevantes, está ajudando a abrir uma ampla discussão sobre este assunto, então que está avançando tudo dentro da normalidade, que nenhuma emenda será apresentada, inclusive a tendência é que quando voltar na segunda semana, o texto que já foi aprovado na CCJ seja aprovado também no Senado Federal. Não tem muita correria agora. O que tinha que ser feito já foi feito, é só esperar colocar em votação, até porque lá no STF o julgamento também está suspenso com o pedido de vista. E aí fiz um questionamento, se eles vão esperar uma resposta do STF. O que eles acreditam, com quem eu conversei ontem à noite, é sim, espera uma resposta do STF. Não seria uma palavra exata, Evandro, como um certo recuar, mas eles aguardam que os ministros do STF entendam que isso é um assunto para uma discussão aqui no Congresso Nacional e não é uma resposta final do STF, é um assunto importante aqui para o Senado Federal. Então eles aguardam, vão aguardar essa resposta, retornar o julgamento, mas esperam também que o que acontecer no Senado seja respeitado. Então aguardar esse assunto, e não é que eu já estou entrando em um outro assunto, mas só que faz sentido. Ontem, durante um outro evento que eu estive, quando se falava também sobre as ações do novo marco temporal, que é um assunto que também julgado no STF e resolvido no Congresso Nacional, o que os representantes alegam o seguinte, que é importante o STF respeitar esses assuntos que já foram encerrados aqui no Congresso Nacional e que, ao mesmo tempo, estão sendo julgados lá. Ou seja, se aqui já foi resolvido, é importante ficar com a resolução do Congresso Nacional e não avançar num outro entendimento na Suprema Corte. Evandro. Bruno, obrigado por enquanto. Já eu volto a falar contigo então. Deixa eu só jogar essa questão envolvendo a PEC das drogas. O que eu tenho visto nessa discussão, e a partir do que o Bruno nos contou agora, é meio que o cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque você tem o Supremo Tribunal Federal que de alguma forma interrompe o julgamento porque entende que o debate precisa acontecer lá no Senado. Aí o Senado também esperando algum retorno dos ministros do Supremo Tribunal Federal para ver como é que ele conduziria o debate ali. Aonde isso vai parar, hein, Luiz Felipe Dávila? Porque é difícil você chegar a uma resposta quando nenhuma das partes tomar, de fato, o protagonismo e definir. Olha, onde vai parar? No aumento da insegurança jurídica no país. Um país, para ter segurança jurídica, precisa ter os 3 poderes respeitando a fronteira de atuação de cada um dos poderes. E isso não está ocorrendo no Brasil, porque essa sanha legislativa do judiciário está atropelando competências exclusivas do parlamento brasileiro. Então, veja só
o tamanho imbróglio que aconteceu, e o Bruno Pinheiro bem trouxe aqui, com o marco temporal do saneamento. Marco temporal. Por que o marco temporal é tão importante? Porque estava decidido no Congresso, o Supremo tem um entendimento diferente, a matéria volta para o Congresso e tem um entendimento diferente da decisão do Supremo. O que você tem nisso? Uma confusão armada. Hoje nós não sabemos o que vale. Porque o que deveria fazer? Agora o Supremo vai desfazer a sua decisão ou entendimento do marco temporal porque o Congresso votou algo completamente diferente do que foi julgado no Congresso? Porque isso sim é respeitar a Constituição e a seara do Legislativo. Então, como é que nós vamos resolver o que eu chamo desse contencioso? Isso é um contencioso que a gente está tendo. Como é que vai resolver? Então, para não cometer o erro que foi esse do marco temporal, agora o Supremo paralisa temporariamente a votação para deixar o legislativo, nesse caso o Senado, a votar a matéria. Mas vamos dizer que o Senado vote algo contrário à decisão dos votos. Vamos ter outro contencioso. E aí como é que se resolve? Uma emenda constitucional se sobrepõe à decisão do Supremo? Essa é a grande questão. Então, o que vai acontecer agora? Acaba o prazo de 90 dias, vamos dizer que a matéria não foi votada. Aí vai ter que ter outro juiz pedir mais 90 dias para deixar isso correr e terminar o processo no Legislativo. Só que a gente precisa lembrar que mais 90 dias acarretariam eleições municipais ou preparação para isso. Pois é, esse é o problema. E aí tem a questão eleitoral que é muito importante. Numa época de eleição, todo mundo está jogando para a plateia. Jogar para a plateia é jogar duro contra o crime e contra a droga. E vai acontecer. Então, nós não podemos mergulhar nesse caos da insegurança jurídica, porque um poder não respeita a soberania do outro. Então, ou nós restabelecemos essa regra, cada um tem uma fronteira, que nem país. Você quer ir para outro país, tem que ter passaporte, você tem que mostrar documento na fronteira, você não pode chegar e falar, não, vou atravessar a fronteira e não apresentar nada. Não é assim. Então, nós precisamos respeitar a fronteira constitucional, cada um dos poderes. Se nós não fizermos isso, o Brasil vai mergulhar num caos de insegurança jurídica que vai ser péssimo para atrair investimento, para dar segurança ao cumprimento das leis e regras do jogo. Piperno, você acha que esse tema pode trazer essa insegurança jurídica toda que o Dávila está mencionando aqui para a gente? Ou que o Brasil já estaria à beira dessa insegurança sem delimitar quais são os espaços para que essa discussão aconteça? Bom, antes de responder diretamente a tua pergunta, eu queria só dizer uma coisa. Hoje são três alternativas, então. Primeiro, aquilo que já está vigente, projeto lá de trás, de 2006, a proposta que está sendo votada lá pelo STF e a do Senado. O do Senado, para mim, é de longe a pior de todas. Agora, independentemente disso, ontem a gente criticou aqui o novo Código Eleitoral. Hoje, a gente discute, então, essa questão da PEC das drogas e que ela toma tempo, não só do parlamento, quanto também do próprio STF. Todo mundo tem mais o que fazer e todo mundo se debruça a discutir um projeto que ele tem tudo para sair do forno muito pior do que aquilo que a ideia vigente hoje. Então, também está na hora do Brasil otimizar melhor as suas energias e o seu tempo. Porque se o Congresso e o STF ficarem o tempo todo discutindo esse tipo de questão que está nos levando a soluções cada vez piores, nós vamos ter um país cada vez pior e mais complicado e muito mais difícil de ser interpretado. Imagina o tempo que vai ser perdido se a gente juntar, aliás, que já foi inclusive, né? Se a gente juntar todo o tempo que já foi consumido nesses debates sobre essa PEC e ontem a gente falava sobre o Código Eleitoral. Imagina só esses dois temas para não ir muito longe. Olha só o que eles já consumiram de recursos, energia e tempo. Então, isso também é um indicador de atraso de um país. Então, está na hora do Brasil se debruçar a matérias, de fato, mais urgente e que possam fazer desse país um país melhor.
Mas, ô Pipeno, olha como é importante o que eu digo, respeitar as fronteiras e essa relação informal das regras não escritas. O que deveria ter acontecido com essa PEC das drogas? Não ter votado. O presidente do Supremo devia ter dado um telefonema para o presidente do Senado e da Câmara e dizer assim, gente, ó, a gente está sendo pressionado aqui para votar essa história da legalização de quantas gramas é traficante, quantas gramas é usuário. Vocês não regulamentaram essa lei. Olha, eu acho que vocês deviam avançar isso para a gente não ter que votar aqui. É um mero telefonema, é conversar. Se fizer isso, o que acontece? Vai começar a se mexer no Congresso para regulamentar a lei. Mas não falam, não conversam, colocam em votação, criam um mal-estar danado e aparece uma PEC no Senado que, na verdade, vai desdizer o projeto aprovado em vigor pelo Congresso Nacional. Então, olha a confusão que você cria por ausência de diálogo. É simplesmente diálogo. E isso não é nem um pouco adentrar o poder, é dar um sinal de alerta. Aliás, essa que é a relação cordial entre os poderes. Então, se nós não restaurarmos essa civilidade na política, respeitar as regras do jogo, nós vamos continuar vivendo nessa seara da insegurança jurídica no país por muito tempo. Fala, Gani. Como é que era lá atrás? Primeiro, não havia essa enxurrada de pedidos ao Supremo, o tempo inteiro recorrendo ao Supremo Tribunal Federal como se fosse um terceiro turno, né? No tapetão ali, não aceita a derrota no Congresso, aciona o Supremo. E quando também recorriam ao Supremo, o Supremo tinha o seu dever constitucional e simplesmente falava, isso é constitucional, isso não é constitucional, mas não legislava. Com o passar do tempo, alguns políticos perceberam que era um grande negócio sempre recorrer ao Supremo para reverter uma decisão do Congresso Nacional. Acontece que o poder não deixa vácuo. E o Supremo Tribunal Federal começou também a gostar desse protagonismo. Então, ao invés de simplesmente dizer se é constitucional ou não é constitucional, passou também a legislar. Ficou claro com essa questão relacionada à descriminalização das drogas. Ele poderia simplesmente dizer o seguinte, olha, não é constitucional, volta para o Congresso e vocês vão legislar determinando uma quantidade e, diga-se de passagem, é perfeitamente possível você determinar uma quantidade, mas continuar ainda sendo crime, porque existem penas alternativas, não necessariamente ir para a cadeia. Então poderia ser resolvido dessa maneira. Mas o que acontece na prática? Eles dizem é inconstitucional e passam a determinar uma quantidade. Aí que está o erro. Por isso que fica essa bagunça. E veja, essa questão da droga é a ponta do iceberg, porque tem várias questões aí, como o Dávila trouxe, de insegurança jurídica, e isso tem um preço para o país, claro. Para a gente arrematar esse debate que envolveu também a reunião de líderes, vou chamar novamente o Bruno Pinheiro, que vai contar para a gente sobre a questão que envolve reforma agrária e marco temporal. Bruno, vai lá, tenho 2 minutinhos aí para você. Evandro, rapidamente então, de um outro lado então sobre esse assunto, lá na Câmara dos Deputados. Arthur Lira, toda essa discussão, Arthur Lira reforçou ontem à noite num encontro com representantes do agronegócio e eu acabei confirmando depois que o seguinte, que ele já conversou com Lula, fez um questionamento ao presidente da República o quanto o governo está disposto em resolver sobre a reforma agrária, em acabar com essa discussão de uma vez por todas. Lula, o Arthur Lira, chegou a falar que acha que algo entre 7 a 8 milhões de hectares seria o suficiente para resolver esta questão e acabar com essa insegurança jurídica sobre aquela área, uma insegurança sobre uma invasão, sobre essa situação sendo divulgada de uma chance de novamente ser um novo, esse mês de abril, com novas invasões. Diante disso, Arthur Lira conversou diretamente com o governo Lula. Qual é a expectativa do ministro Paulo Teixeira? É que na semana que vem, antes do dia 4, Lula faça um aviso, um comunicado sobre áreas que estão sendo acumuladas na União. Então, a expectativa é que esse assunto vai andar este ano, mas que na semana que vem, Lula já fará um certo anúncio, que será um estoque, seria um estoque de áreas, algo assim. O ministro se limitou ao revelar outras informações, mas Arthur Lira já deixou muito claro que está na hora de acabar com a polarização de ambos os lados
e de resolver esta situação e acabar com esta insegurança jurídica que o agronegócio e que o homem do campo, o produtor rural, acaba enfrentando, que é resolver sobre essa reforma agrária. Aguardar qual será o lançamento e o retorno do presidente Lula na semana que vem, viu, Evandro? Interessante, Bruno Pinheiro, obrigado pelas informações, ótimo trabalho para você, já falamos mais aqui nessa edição do 3 em 1. Fábio Piperno, você acha que o presidente da República pode apresentar uma solução diante dessa cobrança, entre aspas, para liberar terras que estão paradas ou que já estariam disponíveis para reforma agrária aqui no país? Tem um minutinho para você. Eu acho que essa é uma das áreas em que o governo tem sim que pressionar, acho que o presidente da República tem sim que pressionar o seu ministro, o INCRA, né, e os organismos envolvidos nisso, porque se há esse estoque de terras, é evidente que o governo então pode levar famílias a ocupar esse estoque de terras. Agora, também não basta chegar e falar assim, olha, Langani, você é um cara legal, eu vou te dar 10 alqueires de terra. Bom, tudo bem, mas isso está longe, não tem estrada, não tem acesso. Então, como é que eu vou me virar? Então, é óbvio que o governo tem que criar condições para que essas pessoas possam ocupar essas terras e, de fato, se tornarem produtores rurais. O que foi? Não, isso é verdade, o que o Piperno falou, tem essa estatística que muitos recebem a terra, mas não conseguem depois manter a terra, porque não tem know-how, não tem capital, não tem tecnologia, não tem dinheiro, então acaba ficando inócuo por isso mesmo, Evandro. Bom, já a gente vai conversar mais sobre isso aqui nessa edição.